Hello, hello! Começando mais um episódio do Bora Facilitar. Aquele podcast bacanudo que nasceu para falar de educação e a gente descobriu que a gente aprende tantas coisas da vida. E hoje a gente está numa edição em collab com o Ela Produz Festival. É um festival feito de mulheres produtoras para mulheres produtoras. E tá genial e só tenho gente muito bacanuda nessa mesa aqui. E assim, eu não sei nem como apresentar. Eu estou com dificuldades, eu já pensei em 32 tipos de apresentações diferentes, mas eu estou com ela, Helena Black, uma contadora de histórias, especialíssima, mas assim, tem assunto. Helena, bem-vinda. Ai, obrigada, que honra, que honra, que honra. Não, a honra é minha, você não está entendendo, eu estou aqui, ó, de coração palpitando. Eu também tô, acredita. Vamos respirar. Vai dar tudo certo. Vai funcionar. Maravilhosa, maravilhosa. Me conta essa vida sua aí de contadora de histórias, me conta quem é você, como você gostaria de ser apresentada? Ai, que ótimo. Olha só, eu costumo dizer que o meu trabalho é uma missão. Então, aqui embaixo de todo esse indumentário, de toda essa make, existe um homem chamado Paulo Reis, de 42 anos, que usa a arte drag queen para tocar as famílias. Então, através da contação de história, eu vou tornando o mundo mais justo, menos racista, menos homofóbico e menos misógino. Que genial. Não, e olha, você escolhe uma plataforma que é bela, é a partir de uma estética bela, e que é curiosa para muita gente. Eu fico imaginando, e quando você fala, vou levar histórias para as famílias, tal, a gente tem um cenário no Brasil que às vezes é meio esquisito com isso. Como é que é isso no seu dia a dia? Olha, eu costumo dizer que a criança não nasce, né? Ela se torna por causa do seu meio. Então, o meu trabalho é para que as crianças que ouçam as minhas histórias, e as crianças nunca vão sozinhas ao teatro, enfim, aos lugares que eu me apresento, sempre vão com as famílias, por isso que a troca é com a família. E é um desafio todos os dias fazer esse trabalho e levar esse... E eu me transformo. Eu costumo dizer uma frase da Elke Maravilha, que ela dizia, o dia que eu não tiver mais nada que aprender ao trocar com as pessoas, é hora de eu ir embora. Então, a minha missão ela ainda continua, é uma grande troca. As crianças me ensinam todos os dias. O ano passado, em setembro, eu perdi meu pai e eu estava em Fortaleza me apresentando. E eu não contei no final, porque era para as crianças. No adulto, né, eu falei na sexta-noite, mas no sábado eu não contei. Me apresentei, as crianças me abraçavam. Ai, foi a melhor coisa que eu vi. Eu falei, ué, mas quantos anos você tem? 10. Eu falei, você vai ver muita coisa ainda, mas não vai esquecer de mim, né? Não. Então, a criança tem esse poder mesmo de curar, de afeto, de amor. Então, fazer esse trabalho é que a criança não se torne o adulto problemático, que a gente sabe que essa sociedade faz com que isso aconteça. Nossa, eu preciso te agradecer demais por isso, tá? Obrigada. Porque tem uma coisa que eu falo, eu tenho conversado muito com muitas pessoas por muitos assuntos, tal. E uma das coisas que eu falo assim, eu às vezes não tenho muita esperança nesse país, porque eu não vejo um cuidado com a educação das crianças. Educação no sentido muito amplo mesmo, né? Assim, é difícil formar bons pensadores dessa forma, né? E a gente tem uma dificuldade com escola, com educação formal, tal. Mas a educação não acontece só ali, né? É isso mesmo. Eu fui professor, fui educador, né, numa instituição do SESC, no programa Curumim. E eu digo que o Curumim é uma educação não formal. Eu acho que eu fui um educador antes do Curumim e um educador depois. Porque você aprende isso. Não é só a educação formal, militarista da escola. Ela continua em suas casas, no seu trajeto para voltar de onde está vindo. Então, eu acho que é isso. Eu acredito nisso. E eu nunca perco. Sou de peixes. Eu sou uma pessoa que se eu começar aqui, você fala, bicha, desce. Então, eu acredito que essa sociedade é importante. O meu trabalho é importante, o trabalho de vocês, as mulheres, gente, sociedade matriarcal é o futuro, pelo amor de Deus. Deveria, pelo menos, Deveria. né? A gente tem guerra por quê? Porque é um homem branco de gravata sentado dentro do escritório dizendo, ó, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. E a não educação no Brasil é um projeto. Ela é um projeto. Ela é um projeto. Ela fomenta ainda essa não educação nas periferias, nas bordas, porque sempre ela fica redundante. Então, você nasce com o nome, sei lá, Matarazzo. Você perpetua este nome até o último dia da tua vida. O que é isso, Brasil? Melhore. Melhore muito, pelo amor de Deus. Muito. A gente estava conversando antes e você falou assim, olha, eu sou um homem negro periférico. O que isso traz para essa sua arte?
Ai, que ótimo. Eu tenho uma performance chamada Helena Black em Cidade de Despejo, que é sobre o livro da Carolina Maria de Jesus, né? O Quarto de Despejo. E minha peruca é um barraco que ela acende durante a performance, incrível, linda. E eu acho que o que a Carolina coloca no Quarto de Despejo, que é a narrativa, as lembranças dela, o que acontecia na periferia, eu acho que se aproxima muito de mim. Eu misturo com as minhas histórias. Eu nasci em Carapicuíba, uma família pobre, uma família com necessidade. Quando a Carolina fala que escrevia o cotidiano da comunidade em cadernos que encontrava no lixo, a gente comia também. Minha irmã me conta que a minha mãe pegava comida do lixo, tirava os bichos, cozinhava e dava pra gente comer. Então, é essa luta de eu ser essa pessoa periférica e entender quem eu sou, né? Não é porque hoje eu vivo da minha arte, eu sou um artista conceituado, mas eu não posso esquecer nunca de onde eu vim e para que eu vim. E você sabe que é interessante, né, quando a gente fala de periferia, porque a gente fala assim, olha, que vai para no Brasil, né? Quem que vai para a periferia? É quem não tem o espaço no centro, que vai sendo afastado e vai sendo afastado de todos os equipamentos sociais que tem, porque na periferia você não tem muitas praças, não tem muitas coisas, porque não é interessante fazer. Mas em compensação, a periferia é absolutamente fértil na sua criatividade, porque afinal de contas tem necessidades. Com certeza. Olha a Balenciaga aí, né, gente? Fazendo seus desfiles em cima de coisas periféricas. Mas é desde sempre, porque muitas das modas são criadas na periferia e dali a pouco você está vendo em grandes passarelas e tudo mais. E quando a gente fala assim de onda de empreendedorismo e coisa e tal, eu falo, gente, e o pessoal fala assim, não, isso daí é só para um pessoal de... Não. Vai andar na periferia, porque eles estão empreendendo há muito tempo. Sim, muito. Porque essa é a única forma de viver. Né? Então, eu acho que existe uma resistência, mas ao mesmo tempo... Uma resistência de vida, né? De sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, existe tanta força ali de criatividade para poder reverter esse cenário. E eu acho que a gente normalmente olha para a periferia falando assim, é só pobreza, miséria e crime. Não é. Não, é isso que vende, é isso que a TV vende, é isso que a nossa sociedade vende como os marginais mesmo, marginalizando mesmo, nos empurrando cada vez mais para a borda. Mas é isso. E depois da pandemia, eu observo muito a minha periferia. Eu sou um artista observador, né? Eu ando na rua, observo, eu troco muito. E eu percebo que cresceu muito. As mulheres, principalmente, se reinventam a todo momento. Essas reinventam no bolo de pote, essas reinventam no morango do amor. Morango do amor, gente. Olha isso, a febre nacional. A febre nacional. Então, esse empreendedorismo de mulher é incrível. Eu amo, gente. Eu fui criado numa casa, assim, eu fui adotado, né, quando eu tinha 6 anos para 7, pelo primo do meu pai. Então, antes de uma criança ir para uma adoção, se perguntam se alguém da família pode ficar. Então, morei com o primo do meu pai e suas 5 filhas. Ele era o único homem lá. A minha mãe disse que ela me adotou, que eu era o filho que ela não teve. Mas quando abriu, saiu Priscila, a rainha do deserto. Ai, que delícia! Então, ela não imaginava o filho que ela queria ter. Isso mesmo, hoje ela fala... Então, fui criado num espaço com mulheres. Toda a energia, a essência, tudo que... É isso, a minha vida é feminina o tempo inteiro. Você sabe que é maluco, né? Porque há muitos anos eu fazia dança clássica indiana. Uma coisa maluca. E a gente tem uma postura que a gente fala que é a postura de energia masculina e a postura de energia feminina. A postura de energia, e não é postura de homem ou de mulher, é de energias. A de energia masculina é uma postura estável, uma postura quadrada. Sim. E a de energia feminina é uma postura triangular que ela remete ao movimento. Porque a mulher está constantemente tendo que transformar. Pegar a comida do lixo e transformar numa comida saudável para os seus filhos. Pegar o que quer que ela tenha para transformar em alguma coisa para sustentar a família. Sim. Ou para se sustentar, ou para sobreviver. Ou para dar conta do que acontece no dia a dia, né? Sim. E como você vê, como é que é em termos de apoio para o seu trabalho, para a sua arte? Que tipo de apoio você teve? Ai, que ótimo. A primeira coisa é uma licença poética eu poder falar sobre vocês, né? Quando me fizeram o convite, eu falei, olha, mas vocês sabem que eu sou um homem, sou uma drag queen, enfim. Então, é uma licença poética poder falar e usar o meu corpo, a minha arte, a minha voz para dar visibilidade e caminhar juntas nessa caminhada toda. Eu vejo esse acolhimento, eu sempre tive. As minhas irmãs biológicas, as minhas irmãs adotivas, o meu entorno, minhas vizinhas. Enfim, essa sinuosidade da mulher, que é essa nuance, não é quadrado, não é reto, que me ajudou a chegar nisso. Então, aqui,
Tem. As minhas tias bundudas da Assembleia, as minhas tias da congregação, entende? É tudo que eu fui observando de vocês e coloco neste trabalho lindo. E eu sempre tive apoio de mulheres. Foram mulheres que, a minha ex-chefe do SESC, que falava, olha, o seu trabalho é lindo, é uma potência. Enfim, eu sou acolhido e acolhida o tempo inteiro por mulheres. Que genial, que genial. Eu acho que a mulher tem mais esse aspecto de abertura, né? Não que não tenham mulheres que são boçais. Humano. Quando se fala de Ser humano, aí humano é perdeu o isso. gênero, tudo. É, exatamente. Mas eu acho que a mulher tem mais essa capacidade de olhar para além da primeira aparência. Acho que a gente tem... Porque a gente tem que fazer isso com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro, Né? A sociedade criou essa coisa da fraqueza. Isso é um medo os homens têm medo de vocês, isso é fato. Eles se sentem ameaçados. Então, eles criaram essa coisa. A mulher é frágil, a mulher é coitada. Não, amor, hoje vocês estão aqui e daqui não voltam mais. Isso que é bom. A gente tem um retrocesso agora no Brasil, toda hora, mas as mulheres eu vejo que é sempre, 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 sempre. Então, toda vez que você vê algum vídeo que mulher brigando... Não vamos performar o que o masculino deseja. Exatamente. Agora, das histórias que você conta, qual é que você mais gosta de contar? Olha, eu acho que a primeira, eu conto uma história que é a primeira, que chama A Princesa e a Costureira, que é o primeiro conto de fadas de língua portuguesa LGBTQIAPN+, que é a história de uma princesa que se apaixona pela costureira do vestido dela. É um carinho que eu tenho pela princesa Cíntia e pela costureira a Istar. E é uma história que... Por isso que eu te digo que a criança não nasce homofóbica. Porque quando eu conto durante a história, a profecia estava cumprida, o verdadeiro amor de Cíntia era Istar. A criança, ela não está reverberando nisso. Eu estou girando, as minhas perucas são enormes. Entende? Eu acho que essa. Mas eu amo também Helena Black no Caminho da Grande Árvore, que é uma história do menino Rudá, que tinha um rei que queria destruir a grande árvore, que é o baobá, árvore da vida, e as crianças começam a nascer em lugares que não estavam preparados ou preparadas para recebê-la, e ele, junto com a fada Ceuce, cria o casulo, que é um lugar onde as crianças podem ficar, uma espécie de um abrigo. E como eu fui uma criança criada e protegida, então é uma das... Enfim, eu acho que todas. Tem as viagens do menino Akin, que são fábulas africanas, enfim. É um vasto repertório, graças a Deus. Ainda bem, ainda bem. Como é que você escolhe as histórias? Que ótimo. Bom, às vezes demanda, né? Então, por exemplo, a gente tem, né, mulher, enfim, questão racial, tal. A Princesa e a Costureira caiu no meu colo. Eu era educador numa unidade do SESC aqui em São Paulo. E eles tinham um projeto chamado Transver, Olhares Artísticos para a Cultura LGBTQIAPN+. E eles tinham esse livro na biblioteca. Eles já sabiam que eu era drag. Falaram, a gente quer que você conte esse livro, mas você tem que contar de drag. Aí eu falei... Drag queen com criança, nunca vi. E dei um Google, vi que lá fora as drag queens estavam em todos os lugares. Falei, vou fazer isso aqui no Brasil também. Então, deu super certo. E as outras vão acontecendo. Agora, por exemplo, eu tenho meu avô Samantha, que é a história de um avô que ele é drag queen. Ele perde a peruca dele e a neta o ajuda. E no final eu monto ele de drag. Inclusive, ele está aqui hoje, que eu trouxe ele. É mesmo? Eu vou montar ele na minha palestra. Na sua palestra? Vou. Mas não perco por nada. Maravilhoso. Não perco por nada. Então, todas eu amo, assim, é um carinho muito grande. E, às vezes, por exemplo, esse livro, a Clauna 1, que é minha amicíssima hoje, ela entrou em contato comigo. Helena, escrevi um livro, quero te mandar este livro, você aceita? Eu, claro. A gente ficou 3 anos escrevendo o projeto, PROAC, não sei o quê, bibliotecas municipais. Deu certo este ano, a gente montou e é lindo, é lindo, é lindo. Ai, que legal. Gente, preciso conhecer muito isso. Ai, eu amo. Você não eu tem amo ideia. também. Você não tem ideia. Bom, tá chegando aquele momento de eu fazer aquela sacanagem que eu faço com todo mundo. Ótimo. Mas você não é boba nem nada, eu já sei que você tá preparada. A bicha sabe da coisa. A história é... Sim. Que pergunta você gostaria de responder e que nunca lhe foi feita? Olha, nunca me perguntaram, Helena, você tem medo? Medo de se contar as histórias, medo de ser quem você é? Eu falei, e hoje eu vou responder isso. Eu tenho muito medo, porque a sociedade é terrível, né? Eu acho que o medo ele é intrínseco na gente, né? A gente sai de casa pedindo proteção aos orixás, a Deus, enfim. Mas o medo ele é latente mesmo. Eu sou uma pessoa que tem medo com as coisas que acontecem, a violência toda, né? E tem coisas que me tocam. Por exemplo, eu moro num condomínio e quando tem alguma briga de companheiros, aquilo me afeta muito. E eu tratei até na terapia esses dias. Por que isso me afeta? Porque eu estou sempre com medo
de que algo ruim aconteça. Não só comigo e com a sociedade, com quem está à minha volta também. Então, ninguém nunca me perguntou se eu tenho medo. Sim, eu tenho medo. Mas antes de eu ter medo, eu tenho coragem também. É isso. Eu ia te perguntar justamente o que você faz com esse medo, mas aí você já me conta que você tem essa coragem. Eu tenho essa coragem. Eu levanto todos os dias. Eu adoraria ficar deitada assistindo dorama o dia inteiro, que eu amo. Mas eu preciso ir para a luta. Eu preciso mostrar para minhas irmãs, para minha família, para os meus vizinhos, amigos, que a vida é ação mesmo. E não é problema ficar um dia deitadinho, recolhido. Só que não pode perdurar. Então, hoje uma amiga minha vinha, ela, hoje eu tô tristinha, não quero conversar. Eu falei, é importante, tá tristinha, não quer conversar, fica em casa. Só que isso não pode durar 5, 4 dias, 10 dias. Sim. Isso precisa levantar e ir pra vida. Aliás, isso que você está dizendo é maravilhoso, né? Porque as pessoas olham para uma drag e falam assim, a vida é feliz para sempre. Não, imagina. Não, você está passando por uma série de coisas, uma série de barreiras para estar assim linda e maravilhosa. Isso mesmo. Mas você dizer isso para sua amiga é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas estão nesse lugar mesmo. E sim, elas precisam desse cantinho. Mas, de fato, não pode ficar ali para sempre. Não pode. Né? E aí é isso, a missão é cuidar mesmo, zelar, porque alguém zelou por mim, eu tenho uma rede de apoio muito grande. Ai, fico emocionada. Que bom. Porque é importante, né? A gente está vivendo tanta tristeza, tanta coisa, que esse apoio, a minha irmã está aqui hoje comigo. Então, é isso, a gente juntos somos muito mais fortes. Vou te dizer, eu tenho conversado com umas amigas, tal, né? E a gente começa a falar assim, a gente olha esse cenário que a gente tem, a gente fala, não, essa coisa tá tão horrorosa, porque se você vai olhando, a tendência não é exatamente melhorar, né? Sim. Aí eu falei, então, eu parei de assistir estes noticiários e comecei a assistir. Gente, eu assisto um canal chinês de notícias, tá? Eu assisto canal chinês, canal italiano, canal francês, canal espanhol, tal. É óbvio que a gente tem as notícias do mundo, todas que aparecem pra gente, mas a quantidade é diferente. Sim. E também tem outras coisas. Então, você vê outras coisas acontecendo no mundo, você fala assim, um espaço de respiro. Acho que às vezes a gente precisa disso, sabe? Começar a acessar, porque de repente você começa a ficar sobrecarregado mesmo de tantas informações que te levam para o buraco. Levam. Eu voltei, eu fui para Tailândia em abril e acordo um dia nessa semana com a Tailândia e o Camboja se brigando, jogando na fronteira. Então, você entende? Na fronteira, eu passei ali na fronteira. Então, você entende que como que o mundo tá doente mesmo. Está. E é o homem. É sempre o homem que está ali, o homem cis querendo acabar com tudo. Exatamente. E decidindo que ele quer a terra, aquele espaço que não é dele. E aí é nesse lugar que eu acho que a gente tem que se conectar, né? De olhar para o que não é isso. Sim. E se conectar com quem não está nessa vibe. Isso. Para poder crescer. Porque essa vibe mais bacana da colaboração, ela não dá notícia. Entendeu? Dá notícia é tragédia, né? A gente precisa fazer isso daqui virar notícia. Estou, assim, amando que você esteja aqui. Eu tô amando muito mais. Coisa linda. E bora facilitar, né? Bora facilitar essa Bora vida, facilitar. né, gente? Bora facilitar, porque de dificuldade a gente já vai vir. Não é? Gente, para dificultar, já tem. Bora Tem facilitar. muita. Isso. Daí que a gente está chegando no final, mas eu queria saber o seguinte. Você quer dar um recado, uma dica, presta atenção, qualquer coisa. Se quiser, aquela é sua câmera. Aquela é minha câmera. Bom, quero dizer, gente, que eu sou Helena Black, a primeira drag queen brasileira contadora de história. Acompanhe o meu trabalho e vamos mudar este mundo. E, pega na mão. Sabe aquele filme Corrente do Bem? Se a gente começar a fazer isso, vai dar super certo. Beijo e até a próxima. Tchau. Gente, não tem nem o que falar depois disso, não é mesmo? É isso, eu vou falar que esse filme Corrente do Bem, eu assisti, gente, eu chorei loucamente, mas ele, de fato, mexe no meu entendimento de o quanto que, de fato, se a gente fizer o bem, não interessa quem, né? Isso é uma corrente, uma hora chega em você. Gente, o mundo é pequeno e mal frequentado. É uma ervilhinha que gira, a gente vai se encontrar e as coisas vão dar certo. Se a gente não atrapalhar, Papai do Céu faz a coisa acontecer, né? Gente, adorei esse papo, foi maravilhoso, Helena. Gente, se tiverem dúvidas, comentários, por favor, escrevam pra gente, ativa o sininho, dá o joinha, compartilha, vocês sabem tudo isso. Esse podcast de hoje, esse episódio de hoje está numa collab com o Festival Ela Produz, para um tanto de mulheres, mas eu gostaria que não só mulheres, homens, todo mundo pudesse assistir a isso e ser tocado por isso. Então, até o próximo episódio.